Fala galera, bom dia, tudo bem? Vamos lá, nós hoje vamos fazer um breve comentário aqui sobre a vida de Santa Genoveva e dois fatos muito importantes que aconteceram na história, que foram duas excomunhões. Eu vou fazer uma breve leitura da vida dela para a gente ter uma coisa mais precisa de quem foi ela e de como, qual a lição a gente pode tirar da vida dela, mas essa lição é algo que serve sim para a nossa vida hoje ainda, mas sobretudo ela tem que ser um norte, assim como a proposta nossa é termos modelos ao qual a gente possa se basear para levar a vida. A gente tem que olhar as virtudes das pessoas e procurar praticar aquilo que elas têm de mais elevado e mais alto. Porque uma vez o professor Plínio Corrêa de Oliveira ele fez um comentário muito interessante sobre como nós devemos olhar e analisar a vida das pessoas, né? Ele falava assim, ele falava de uma acácia, que foi a primeira vez que ele viu aquela árvore chamada acácia, e ele olhou para a árvore e de longe viu ela muito bonita, com as flores, com as folhas, toda a forma da árvore, achou ela muito bonita e o nome também muito bonito. E quando ele chegou perto da árvore, da acácia, ele viu a casca feia e suja, você encosta e se suja naquilo, né? Então ele falou assim, ele fez esse comentário, assim é a vida das pessoas, né? Não que a pessoa seja suja, mas que de perto, a gente chegando a uma certa proximidade, a gente acaba vendo certos defeitos que não agradam, né? Então, não falando que Santa Genoveva, qualquer outro santo da igreja tenha isso assim, mas que nós temos que tirar dali o melhor para nós, porque nós não podemos nos assemelhar inteiramente a ela, porque cada um de nós temos uma vocação, às vezes extremamente diferente, mas que aquela virtude serve para nós. Então eu vou fazer uma breve leitura um pouco aqui da vida dela, para a gente ser mais fiel à história, né? E ela faz para nós hoje um sentido bem especial a festa dela hoje, né? Por quê? Porque ela é uma santa que protege contra as epidemias, contra a pandemia, né? Então vamos começar a leitura aqui, ó. Santa Genoveva, padroeira de Paris. Ou seja, ela nasceu na França, né? Mulher enérgica, influente e notável. Soube tomar na oração as decisões corretas para unir aos seus concidadãos e protegê-los de vários perigos, como saques, fomes. É considerada protetora contra as guerras e epidemias, né? Santa Genoveva nasceu no ano de 422, em Nanterre, perto de Paris, na França. Após sua morte, ela continuou a proteger a cidade e foi invocada contra as enchentes e epidemias. Por exemplo, no século XI, contra a queimadura. Queimadura é o nome de uma epidemia que deu ali na França, né? Ela causava por uma comida, deu um problema num fungo, no centeio lá e causava muito mal às pessoas, né? E o fato das pessoas tocarem no túmulo dela curavam. São Luís, também rei de França, né? Ele saía alguns dias ao longo do ano e ele tinha uma frase muito bonita, que ele saía por Paris e tocava nas pessoas, nos doentes, nos leprosos, em alguns doentes, e ele tinha essa frase: o rei te toca, Deus te cura, né? A gente vê aqui na vida dela, aqui fala, né? Uma vida de oração, e ela era camponesa, e ela foi chamada, né, à vida cristã por um sacerdote que passou na cidade dela, fazer uma pregação, e a gente pode tirar daí um significado para a nossa vida, uma lição para a nossa vida muito, muito simples, mas muito forte. É só na oração que a gente consegue realmente atingir o eterno e fazer obras boas de vida eterna, né? Será que ela conseguiria fazer prodígios como esse sem vida de oração?
muito raro, né? A gente não vê falar na história de pessoas que fizeram grandes obras, grandes milagres, sem que tivessem uma vida de oração. E hoje, nós vamos comentar em seguida duas pessoas que não viveram uma vida de oração, pelo menos não aparece na história que eram pessoas de oração. Eram pessoas capazes, muito inteligentes e, sobretudo, espertas, mas não eram pessoas de vida de oração, né? Então, vamos pedir a ela, Santa Genoveva, que ela nos dê, que ela nos inculta em nós essa virtude, que é a virtude da oração. Estamos começando o ano, hoje é dia 3 de janeiro, e que nós possamos levar uma vida de oração ao longo deste ano e que essa vida de oração nos transforme, certo? Dois fatos, mas que eu quero comentar aqui que são parecidos, que são na mesma linha. Hoje, não é que se comemora, mas que se celebra no sentido literal, de lembrar novamente, né? Duas excomunhões. É uma tristeza porque são atos ao qual o Santo Padre, o Papa mesmo, né? Aqui na história não está preciso os papas, mas eu sei que o Papa João 23 e o Papa Leão alguma coisa. O Papa Leão excomungou Martim Lutero, né? E o Papa João 23 excomungou, né, no dia 3 de janeiro, foi dada a excomunhão a Fidel Castro, né? Duas pessoas extremamente espertas, inteligentes, porque se não fossem inteligentes, não fossem espertas, não conseguiriam fazer o que fizeram, marcaram a história, né? De um lado negro, por quê? Porque dividiram, né? A gente vê na história, quando a gente vai ler a história dos anjos, né? A gente vê que Lutero... Desculpe, eu vi falhas técnicas aqui, acabou a bateria, a gente está ligando novamente. Mas enfim, o que eu queria fazer um comentário é que sobre a pessoa de Martim Lutero e de Fidel Castro era nessa linha de que duas pessoas extremamente espertas e inteligentes não conseguiram marcar a história e não conseguiram produzir benefícios notáveis na história ao longo de suas vidas. Por quê? Porque assim como nós estávamos comentando, Satanás, ele disse, não servirei, ele dividiu. E outra pessoa também que foi chamada a reformar a humanidade de certa forma foi São Francisco. Tem algo em comum na vida dessas três pessoas, tanto de Lutero, quanto de Fidel Castro, quanto de São Francisco. Eles quiseram e tinham por missão reformar, de certa forma, a história. Jesus apareceu para São Francisco e disse assim, Francisco, reforma a minha igreja, né? A igreja que já estava espalhada por muitos continentes, por vários continentes e por muitos lugares no mundo. E São Francisco, o que ele fez para reformar a igreja? Ele não fez um tratado gigantesco, ele não fez um concílio, ele não foi no mundo inteiro, não. São Francisco simplesmente, ele viveu realmente e intensamente uma virtude. Ou seja, através de uma virtude a gente pode reformar a história. E se através de uma virtude a gente pode reformar a história, se ele fez isso, nós também podemos fazer, né? Então, muito mais do que querer fazer, do que querer transformar, do que querer dar um resultado, nós devemos querer ser, certo? Então vamos pedir nesse dia a Santa Genoveva que uma menina camponesa, né, tão simples na sua inculta vida, mas santa vida, que nós possamos também viver a santidade diariamente, que é uma prática, que seria algo simples, né? Nada de difícil, nada de complexo, mas que ela nos dê força para constantemente estarmos ali praticando. Certo? Esses são meus votos a todos vocês. Até mais, gente.